Olá, queridos amigos. Que Jesus, com o seu olhar carregado do mais profundo amor, nos envolva neste momento. Hoje, para a nossa reflexão, temos o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, todo baseado no Evangelho de Mateus, que fala: bem-aventurados os que são misericordiosos. Ele está recheado de exemplos que refletem o pensamento de Jesus e de Deus em nossas vidas. Então, o capítulo 10 começa assim: Perdoai, para que Deus vos perdoe. Reconcilia-te com os teus adversários enquanto estás a caminho com ele. O sacrifício mais agradável a Deus. O argueiro e a trave no olho. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. As instruções dos Espíritos e o perdão das ofensas. A indulgência. Mohandas Karamchand, ou seja, o Gandhi, nos disse que o Sermão do Monte é uma carta magna que recebemos diretamente do coração do Cristo e de Deus. E que se perdessem os evangelhos, os escritos, mas não se perdesse o Sermão do Monte, nada estaria perdido para nós. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia é um complemento da mansuetude. Para os que são misericordiosos e mansos, eles estarão com a vida mais pacificada. Porque aqueles que não conseguem ser pacíficos, nem mansos, não esquecem as ofensas, carregam rancor e mágoas, ódios, eles podem denotar uma alma sem elevação. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima de qualquer mal que lhe queiram fazer. Ela é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a paciência e o perdão. Ele nos ensinou a não ter nenhuma atitude descortês ou expressões que poderiam machucar ou magoar o nosso próximo. Raca era, entre os hebreus, uma expressão de desprezo que significava homem reles, homem que não significava nada para eles. Era pronunciada essa palavra cuspindo-se de lado. Mas Jesus condena até se dissermos aos nossos irmãos: és louco? Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É porque nós ainda não sabemos o quanto cada palavra que dizemos exprime um sentimento contrário às leis do amor e da caridade. Então, quando nós dizemos qualquer coisa em relação ao outro que esteja em desacordo com o amor do Cristo, isso pode nos prejudicar lá na frente, porque a caridade para com o nosso próximo é a primeira lei que deve regular a vida de todo cristão. E um dos maiores defeitos da humanidade é ver o mal do outro antes de ver o mal que há em nós. Não devemos julgar, pois com a mesma medida que nós julgarmos o nosso próximo, nós seremos julgados. E com a mesma medida que medirmos, nos medirão também. Então, esquecer o mal, não revidar os insultos. Certa vez, Jesus estava num lugar e chegaram algumas pessoas com a mulher adúltera. Nós sabemos o que aconteceu nesse episódio. Ele não está no 10, ele está no item 14. Mas ele se encaixa aqui muito bem, porque nós todos estamos
interligados. Temos que manter-nos em equilíbrio para ajudar o nosso próximo, aos outros ao nosso redor, pelo exercício do amor, vivendo com compreensão, porque a vida nossa é uma engrenagem perfeita. Perdoar para não perpetuar esta mágoa, esse rancor, para além desta nossa vida. Porque se os nossos sentimentos fossem mais apurados, nós nunca seríamos indiferentes aos sentimentos alheios. E o perdão traz um alívio tão grande. É como se você estivesse carregando uma pedra enorme. E quando você vai e pede perdão, e você sente, né, que foi verdadeiro, partiu do coração, é liberado uma energia nova e você parece que caminha mais confiante. Porque se nós estivermos indiferentes aos sentimentos do outro, nós não conseguiremos ser tão felizes como deveríamos. Porque o amor de Deus será percebido em nós na proporção em que nós amarmos os nossos irmãos. Quem muito ama, muito recebe. E a cada um será dado segundo o que conseguiu imprimir em sua evolução moral. Porque nós somos os arquitetos dos nossos próprios destinos. Atitudes calmas e positivas influem consideravelmente no meio onde nós nos encontramos, seja no lar, na rua, no trabalho. Porque pacificar é uma missão divina. O sermão encerra conceitos de muita sabedoria e amor. Essa carta magna que nós recebemos diretamente do coração do Cristo, enviado por Deus, Jesus foi o único missionário na Terra cujas credenciais foram apresentadas diretamente do céu para nós, cuja realidade é nos melhorarmos como seres humanos para nos aproximarmos das características do nosso amigo Jesus. Nos incomoda quando não conseguimos reconciliar, perdoar. Nós devemos olhar as qualidades que os outros têm, não olhar só as nossas qualidades, porque às vezes nós enxergamos uma coisinha no nosso próximo e diz o Evangelho, uma trave enorme no nosso olho e nós só estamos enxergando o problema do outro, né? Então, devemos oferecer as dádivas espirituais que já possuímos, esquecer as ofensas, seguirmos confiantes, pedindo ao Senhor Jesus, renova a nossa mente para nós entendermos o que é estar em conformidade com as leis de amor que o nosso Pai nos deixou. Porque Ele, mais do que ninguém, sabe de todos os nossos equívocos. Precisamos sentir a alegria de reencontrarmos os nossos irmãos, aqueles que deixamos para trás. Por isso, vamos acertar as nossas faltas em particular. Se Ele te ouvir, tereis se aproximado e ganhado o amigo novamente. Se nós não conseguirmos, seremos então prejudicados, porque o amor do Cristo, ele nos dá muitos exemplos de perdão. Jesus, em seu derradeiro momento na cruz, ele nos deu o maior exemplo de perdão que a humanidade já presenciou. É preciso que permaneça em nós a fé, a esperança, a fraternidade entre todos nós, para sermos um pouquinho parecidos com o Mestre Jesus, então o amor triunfará. Nós sabemos que Pedro pergunta a Jesus, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar aquele que me fez um mal, que me prejudicou? 7 vezes, 7 vezes? Jesus fala, não, Pedro. É 70 vezes, 7 vezes. Veja, que ensinamento grandioso que Jesus nos deixou. Qualquer coisinha a gente já está nervoso, já está incomodado, mas precisamos aprender a trabalhar o sentimento.
Tem uma historinha no Evangelho, nesse capítulo 10 mesmo, que um rei resolveu que ele iria colocar em ordem todas as contas de todos os súditos. E ele chama um homem que lhe devia, começa pelos que deviam muito. Ele chama um homem que lhe devia muito, mas muito mesmo. E ele fala: olha, você vai para a cadeia porque você não pagou, você teve tempo de pagar, você teve oportunidade e não pagou, não se esforçou, você vai para a cadeia. O homem chorou, esperneou, gritou, reclamou, se jogou no chão, gritou, pediu: por favor, Senhor, me ajuda, eu vou pagar, eu vou me esforçar, eu vou pagar um pouco de cada vez, mas não me deixe ficar sem minha família, sem meus filhos, minha esposa, eu não posso, eu tenho que trabalhar para pagar, me perdoa que eu estou te devendo, mas me deixa trabalhar e pagar. E o rei, então, muito condescendente, disse: meu filho, então vai, trabalha e paga a sua dívida, vai pagando aos pouquinhos e tudo bem. Só que esse homem, assim que ele saiu na rua, ele encontrou alguém que lhe devia também uma quantia em dinheiro que era muito menor do que aquela quantia que ele devia para o rei. Aí ele pega o cara pelo pescoço, dá um mata-leão e fala: você tem que me pagar, caloteiro. Essa caloteiro é a expressão nossa de hoje, né? Você tem que me pagar, você vai para a prisão. Se você não me pagar, você vai morrer na cadeia, até vai apodrecer lá. E os súditos, outros, né, aqueles que serviam ao rei, viram essa cena e contaram para o rei. O rei manda chamar novamente essa pessoa. Falou: olha, eu tive uma condescendência com você, te deixei você pagar depois, e você saiu lá fora e fez com o outro muito pior, e o outro te devia bem menos. Então você vai para a cadeia agora e não sairá de lá até que tenha me pago até o último centavo, o último centil. Então veja, mais um ensinamento grandioso que o nosso Pai nos dá a oportunidade, a possibilidade de uma nova encarnação, para que nós possamos resgatar, pagar devagar as nossas dívidas e perdoar para que essa dívida não se perpetue além desta vida que vivemos. Muito obrigada, que o amigo Jesus nos envolva no maior abraço que ele puder. Graças a Deus. Muito obrigada. Que sejamos misericordiosos e bons nesta vida. Graças a Deus.